Olá, iremos tratar hoje sobre a organela celular, que é o núcleo da célula. O núcleo, ele está no meio da célula geralmente, e ele desempenha algumas funções relacionadas à produção de proteínas aí, né? Então, é um local que abriga o material genético e ele tem diversas estruturas aí que a gente vai estar estudando, né? Tem a membrana, tem o nucleoplasma, poros, entre outras estruturas que a gente vai estar analisando no decorrer dessa aula. Antes de falar sobre propriamente o núcleo, vamos estar falando sobre a célula eucariótica. Então, a organização do núcleo, a delimitação pela membrana nuclear, é o que forma esse núcleo verdadeiro. Nós temos a célula eucariótica, que possui o núcleo organizado, o núcleo delimitado pela membrana nuclear, e que nós chamamos de núcleo verdadeiro. Já a célula procariótica, que nós estamos vendo aqui ao lado, ela não possui o núcleo verdadeiro, justamente porque o seu material genético ele não está delimitado por uma membrana, ele não tem uma organização, ele está solto no citoplasma. Então, não é um núcleo considerado verdadeiro, por isso a célula é chamada de procariótica, é uma célula mais primitiva, é um núcleo primitivo, não tem uma organização nuclear, como a célula eucariótica, que tem uma organização nuclear delimitada aí pela membrana carioteca, que nós chamamos de núcleo verdadeiro. O núcleo, dentre algumas funções que ele desempenha, a principal que nós conseguimos observar é que ele é o comando, né? É o centro de comando da célula eucariótica, né? Ele comanda toda a célula através da produção de proteínas, né? Que vai estar comandando aí a síntese de proteínas, e essa síntese de proteína que vai estar orientando a formação de diversas substâncias, diversas estruturas dentro da própria célula. Então, ele que faz com que a célula funcione propriamente. Uma célula sem núcleo não irá funcionar. O controle ocorre por meio da transcrição da informação contida no DNA. O que seria essa transcrição? É a leitura do das bases nitrogenadas do DNA. Então, o DNA ele possui uma receita, que nós chamamos aí as bases nitrogenadas, que elas possuem uma organização que está no formato de uma receita para a produção de proteínas. Então, ocorre a leitura dessa receita para a formação aí de proteínas. Mas, quando essa leitura ocorre, irá formar uma molécula de RNA, que é o RNA mensageiro. Então, ao ocorrer a leitura, vai ocorrer a formação da molécula de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro irá para o citoplasma da célula, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma, e ele servirá de molde para a produção de proteínas. Então, vai ser feita a leitura do DNA, essa leitura irá formar um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro irá para o citoplasma e servirá de molde para a produção de proteínas. As células, elas possuem vários formatos, né, e tipos, e os núcleos também. Então, existem vários formatos de núcleo e vários tipos também, que nós vamos estar observando aqui em algumas células especiais. Por exemplo, as células do músculo, né, da musculatura estriada humana, que são os músculos esqueléticos, elas possuem vários núcleos, porque são células que se fundiram, e ao se fundir
originou uma célula só com vários núcleos. Então, são células multinucleadas. Temos também a hemácia humana, que não tem núcleo. Então, no desenvolvimento, no amadurecimento da hemácia, ela perde seu núcleo justamente para facilitar aí o transporte do oxigênio. Temos também o protozoário aqui, o paramécio, que possui dois núcleos, que é o macronúcleo e o micronúcleo. O leucócito humano, que tem um núcleo lobado com alguns lóbulos. Temos também aqui a célula da glândula da seda, da mariposa. Essa célula também possui vários lóbulos, né? No caso, o núcleo possui vários lóbulos. Então, existem tipos diferenciados de núcleos quanto à quantidade e seu formato. Mas, na maioria dos casos, as células possuem apenas um núcleo que pode ser arredondado ou ovalado. As funções do núcleo são algumas que nós já vimos, como o centro de comando da célula, o abrigo do DNA, ele guarda o DNA, ele controla o metabolismo celular através da produção de proteínas, e também o núcleo ocorre a síntese de ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA. O núcleo ele tem algumas fases, né? Tem o núcleo interfásico, que é o núcleo da célula no intervalo entre as duas divisões celulares. Então, nós sabemos que as células do corpo, elas se dividem, porque o corpo ele está em desenvolvimento. Tem células que precisam se renovar. E para se renovar, elas se dividem, elas formam novas células. E durante esse processo de divisão, o núcleo ele está numa fase mais de repouso, que nós chamamos de núcleo interfásico. E tem também a fase de divisão propriamente, que é durante essa fase o núcleo ele é desfeito, né? O material genético fica solto, que nós chamamos fase de núcleo mitótico. Mas vamos falar primeiro sobre o núcleo interfásico, que ocorre aí antes das divisões celulares. Durante esse núcleo interfásico, essa fase, ele possui toda a estrutura nuclear, que a gente vai ver que é o envoltório, né, que é a carioteca. Temos também a cromatina, que é o DNA, o nucleolo, que é a região central, e o nucleoplasma. Aqui a gente vê melhor que no núcleo interfásico vai ter todas essas estruturas, como a gente falou, a membrana, ribossomos, poros, nucleolo, a cromatina, o núcleo propriamente dito. E também vamos ter aderido à membrana nuclear o retículo endoplasmático rugoso. E dentro do núcleo a gente vai ter o nucleoplasma. Vamos falar primeiro sobre a carioteca. E de todas essas estruturas que a gente citou, vamos iniciar falando sobre a carioteca. Então, a carioteca é o envoltório, o envelope nuclear que nós chamamos de membrana nuclear. Essa membrana nuclear, ela tem duas bicamadas lipídicas. Então é importante a gente lembrar que na célula a gente tem uma camada, né, uma bicamada lipídica. Na carioteca a gente vai ter duas bicamadas, né? Então na verdade vão ser 4, né, camadas lipídicas, porque são duas bicamadas. Como a gente está vendo aqui na imagem,
essa camada de amarelo, a gente tem a camada de fora, a externa, e a camada interna, que nós chamamos aí de uma bicamada de fora e uma bicamada de dentro. Então, são duas bicamadas de fosfolipídios. Ela é bem mais rígida, né? É uma membrana bem mais rígida do que a membrana da célula. E tem como função aí revestir e selecionar as substâncias que entram e saem do núcleo através dos poros, que são esses furos aqui, esses buracos que estão na carioteca, nessa membrana, que vão estar selecionando o que entra ou o que sai, porque nestes buracos vão ter proteínas que vão fazer o reconhecimento aí de substâncias que são importantes para entrar e sair do núcleo. Então, quando tem essa membrana nuclear, nós chamamos aí a célula de célula eucarionte. O nucleoplasma é propriamente o citoplasma da célula, né? Como se fosse o citoplasma da célula. Então, ele é um líquido encontrado dentro do núcleo, que nós chamamos aí de cariolinfa e aloplasma nuclear ou nucleoplasma. Dentro desse nucleoplasma ocorrem diversas reações químicas, pois existem diversas proteínas, enzimas, né, que vão estar fazendo aí com que ocorra todas as funções do núcleo, como a DNA polimerase e a RNA polimerase, que são enzimas que vão estar aí ajudando na produção de proteínas, produção de RNA e de proteínas. Vamos ter também distribuídos nucleotídeos nesse nucleoplasma, RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. A cromatina. A cromatina é um material de aspecto filamentoso constituído de DNA mais proteínas estonas. Então, são grupos de proteínas que vão estar enovelando o DNA. Como a gente está vendo aqui de amarelo, essas bolas amarelas são as proteínas estonas que vão estar ajudando o DNA a se organizar, porque o DNA é um filamento muito longo e que ele pode se embaraçar. Para não se embaraçar, existe aí as proteínas estonas que vão estar organizando essa fita de DNA, enovelando para formar aqui o nucleossomo. Então, quando esse DNA se enrosca na proteína estona, nós chamamos de nucleossomo. Então, existe aqui, por exemplo, a gente está vendo 8 proteínas estonas, que a gente está vendo aqui que existe 4, mas são 8 porque elas se dividem. Essas 8 proteínas estonas, elas formam um nucleossomo, que é a organização aí do DNA nesse novelo. Então, existe esse nucleossomo que ele vai estar se estreitando, enrolando cada vez mais o material genético nessas 8 proteínas, que são as estonas. Então, quanto mais se enrosca, mais o DNA fica condensado, chegando a formar o cromossomo. Então, a cromatina é o que? É o material genético, o DNA, o filamento de DNA, que nós estamos vendo aqui, a dupla hélice, enrolado, né? Se enrolando as proteínas estonas. Então, quando acontece isso, nós chamamos de cromatina. A cromatina, ela também se divide em 2 tipos, que nós chamamos de eucromatina e heterocromatina. A eucromatina é a menos condensada
que ela tem alguns pontos que está aberto. Então, entre as proteínas estonas, existe um espaço em que o DNA está mais aberto, está livre e é geneticamente ativo. Então, nesse espaço que o material genético está aberto, existe a capacidade aí de leitura do material genético, da produção do RNA mensageiro. Nós podemos ver aqui nessa imagem que a eucromatina está mais em branco, porque é onde ocorre aí o espaço mais aberto do DNA, onde a fita do DNA está disponível para leitura. Entre as proteínas estonas tem esse espaço aberto. E a heterocromatina é a cromatina com aspecto mais escuro que a gente vê aqui na imagem. É a cromatina que ela está mais condensada. Então, as proteínas estonas estão enrolando o material genético com muito mais força, e isso faz com que o material genético esteja inativado. Então, não tem como fazer a leitura desse material genético, devido a essa espiralização, né, do material genético, esse enrolamento. Então, não tem como fazer a leitura genética desse material. Podemos ver aqui nessa imagem que temos a heterocromatina mais espiralada, mais condensada, que é esse lado aqui mais espiralado, onde não pode haver a leitura, não ocorre a leitura dos genes, né, do material genético, por ele estar toda espiralada com as proteínas estonas. E temos aqui a eucromatina, onde ocorre um espaço onde o DNA está livre, ele não está espiralado. Então, essa eucromatina aqui, ela permite que seja feita a leitura aqui do DNA, né, desses genes do DNA, para a produção do RNA mensageiro. Então, a diferença é que a eucromatina ela está mais aberta, menos condensada, e a heterocromatina está mais condensada, está fechada, está inativa para a leitura do material genético. O nucleolo. O nucleolo é uma estrutura que fica no centro do núcleo. Então, dentro do núcleo tem uma região, né, esponjosa, que não é membranosa. É uma região que ocorre intensamente a produção de RNA ribossômico, né? Ou seja, além de RNA ribossômico, vai produzir também o próprio ribossomo nessa região. Então, que a gente vê aqui na imagem, uma estrutura mais arroxeada no centro do núcleo. Então, nesse centro aqui, vai ocorrer a produção de ribossomos e de RNA ribossômico, com as proteínas que estão vindo do citoplasma. Então, vai haver a produção de proteínas no citoplasma que vão diretamente para essa região para ajudar na produção dos ribossomos. E essa região ela se origina através dos próprios cromossomos que estão aqui, fazendo a produção também de proteínas, como também do RNA. O cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é do que a molécula de DNA condensada. Então, nós temos o DNA, que é uma fita que se organiza em uma espiral, né, que nós estamos vendo aqui nessa imagem abaixo. Então, essa espiral é uma fita longa que ela vai se condensando com a ajuda das proteínas estonas. E ao se condensar, ao se enrolar, forma um novelo, né? Esse novelo condensado a gente chama de cromossomo. Na espécie humana, nós temos 46 desses cromossomos, desses DNAs condensados,
Então ele se enrola e fica totalmente compactado. Então vamos ter 46 desses cromossomos. Quando a gente tem 46, nós dizemos que é um material genético diploide, né? É uma célula diploide. Então no nosso corpo nós temos, em todas as nossas células, do pé à cabeça, 46 cromossomos dentro das células do nosso corpo. E essas células são diploides. Por quê? Porque elas estão aos pares, né? Como elas estão aos pares, então são 23 pares, que são 23 que vieram do pai, do nosso pai, do espermatozoide, e 23 que vieram da mãe. Então 23 cromossomos do pai, mais 23 cromossomos da mãe, do óvulo da mãe, formam 46. E formam-se 46 que estão aos pares, 23 de um lado e 23 do outro, que se juntam. Por isso nós chamamos de diploides, pois estão aos pares. Quando a gente fala na célula, que é o espermatozoide e o óvulo, a gente fala de gametas. Os gametas são as únicas células do nosso corpo que não são diploides, que não vão ter 46 cromossomos. Justamente porque eles precisam ter a metade para poder fazer a fecundação. Então, no momento da fecundação, vai ter que haver a metade, né? 23 do pai mais 23 da mãe, para formar um organismo completo com 46 cromossomos. Então, as células gaméticas, células sexuais, elas vão ter 23 cromossomos e vão ser chamadas de haploides, pois têm apenas a metade do material genético. Bom, o nosso corpo, nós seres humanos, temos 46, mas cada espécie de ser vivo possui um número específico de cromossomos. Então, existem seres vivos com 8 cromossomos, 10 cromossomos, mais de 46 cromossomos, 49. Então vai depender muito do ser vivo. Cada ser vivo tem a sua particularidade em relação ao número de cromossomos, ao número aí de moléculas de DNA condensadas. Aqui a gente vê um cariótipo humano com os 46 cromossomos. Então a gente vê que aqui tem o par 1, o par 2, o par 3 e assim sucessivamente até chegar aqui o par 19, 20, 21, 22. Então no par 22 a gente já tem 44 cromossomos, né? Mais o par sexual, que é o Y e o X, 44 mais 1, 45, mais 1 do X, 46. Então, aqui a gente vai ter 46 cromossomos. E a gente pode perceber que quando tem o Y e o X de cromossomo sexual, a gente fala que é do sexo masculino, que vocês vão ver futuramente quando for trabalhar genética. E quando tem o X com outro X, se fosse aqui 2X, seria do sexo feminino. Então, o cariótipo humano tem vários tipos de cromossomos, cada um da sua maneira, e que cada cromossomo desse é responsável por algum tipo de característica. Então, produz algum tipo de proteína. Existem genes aqui nesses cromossomos que são responsáveis pela produção de algum tipo de proteína, que a gente vai ver aqui na sequência. Por exemplo, existem cromossomos que são homólogos, como a gente viu, o par 1, né? Vamos olhar ali que existe o par 1. O par 1, esses dois cromossomos, eles são homólogos. Por quê? Porque eles possuem, tanto nesse primeiro par como no segundo, os mesmos tipos de genes, que vão produzir as mesmas características. Então, se eles formam um par, é porque eles possuem a mesma carga genética. Por exemplo, os genes responsáveis pela cor do olho estão neste par,
o tipo sanguíneo está neste par, a cor do cabelo, o crescimento. Então, toda a estrutura desse par, ela é idêntica em relação ao gene que vai produzir a proteína, né? Então, nós temos os pares com as características para aquele par. Quando a gente tem esses pares, nós chamamos de pares homólogos, pois eles possuem a mesma estrutura em genes, com o mesmo tamanho, mesmo formato. Então, podemos ver aqui que eles têm os tamanhos parecidos, né? Formatos parecidos, e os genes também vão ser responsáveis pelas mesmas características, como eu falei. Então, o par 2 é homólogo, esse par é homólogo a esse, né? O par 3, o par também é homólogo em relação ao formato, aos genes. Então, cada um desse par nós chamamos de cromossomos homólogos. Eu não posso dizer, por exemplo, que um cromossomo 5 é homólogo a um cromossomo 9, né? Pois eles não produzem as mesmas proteínas, não são os mesmos genes, não são as mesmas características. Então, quando são as mesmas proteínas, os mesmos genes, o mesmo formato, são formatos parecidos, então nós falamos que são cromossomos homólogos, que aí formam os pares. A estrutura do cromossomo. Então, o cromossomo, a gente está vendo aqui um par, né? Esse par é diferenciado. Tem um cromossomo verde, por exemplo, um veio da mãe e o outro veio do pai, né? O roxo veio do pai. Então, formou aqui um par, né, de cromossomos homólogos, que nós dizemos que tem genes que vão produzir características em relação características idênticas, que pode ser cor do cabelo e são os mesmos genes, e aí vai. Então, esse par de cromossomo, ele por enquanto está um cromossomo simples, apenas uma molécula de DNA, nesse e neste. Quando ocorre a replicação, a célula quer se dividir, ela tem que duplicar o material genético para poder dividir para a célula que vai ser gerada. Então, esses cromossomos aqui, eles são homólogos, mas eles vão duplicar o material genético. Eles vão continuar sendo um cromossomo verde e um cromossomo rosa, mas eles vão ter duas moléculas agora de DNA. O DNA deles foi duplicado. Então, o verde duplicou o DNA e o rosa também duplicou o DNA. Então, o cromossomo, quando ele está em replicação, nós falamos que ele tem duas moléculas de DNA. Então, ele não deixa de ser um cromossomo. O verde aqui é um cromossomo, mas ele possui agora duas moléculas de DNA, porque duplicou o seu material genético. A mesma coisa o rosa. O rosa continua sendo um cromossomo, mas ele possui agora duas moléculas de DNA, pois vai necessitar na hora da divisão celular. Bom, quando esse cromossomo está duplicado, forma aqui dois braços, né? Então, temos aqui um cromossomo com duas moléculas de DNA. E quando ele faz isso, essa duplicação, esses dois braços nós chamamos de cromátides irmãs. Essas cromátides irmãs, elas vão ter um centro, né, que vão uni-las, né? Os dois braços vão ser unidos. Eles não vão se separar, justamente pois são apenas um cromossomo. Então, esse um cromossomo, ele tem esse centro chamado de centrômero, né? E nas pontas a gente vai ter aqui os telômeros, que são regiões especiais aqui do DNA, que ajudam na regulação, que ajuda aqui na proteção desse material genético.
Então, os telômeros são regiões especiais aqui do DNA que ajudam na proteção aqui de toda essa carga genética, para que não haja erros, para que o DNA fique protegido. Então, nós temos aqui as cromátides irmãs, onde isso ocorre apenas depois da duplicação do material genético, quando a célula está se preparando para dividir. Então, ela duplica toda a carga genética. Só que existe um momento que essa célula ela vai ter que soltar essa metade, né? Então, essa carga genética que foi duplicada, ela vai ter que se separar, porque vai se formar aí duas células. Essas duas células vão precisar aí desse DNA que está duplicado. Então, vai separar ao meio. Para que ocorra a separação, o centrômero, que é o centro aqui do cromossomo, ele vai se dividir. Para ocorrer essa divisão, a gente tem uma região aqui no centrômero com algumas proteínas, que é chamada de cinetócoro ou cinetocoro. Então, essa região com as proteínas, elas vão se unir aos microtúbulos, né? Lembra lá dos centríolos que tem os microtúbulos? Os centríolos, eles vão fazer esse fuso mitótico, vão estender esses fios que são os microtúbulos. Então, esses microtúbulos vão se unir a essa região do cromossomo, chamada cinetócoro, e vão puxar esse cromossomo, uma parte para o lado direito e a outra parte para o lado esquerdo. Então, vai dividir esse cromossomo ao meio. Então, quem é que permite essa divisão é o cinetócoro, com a ajuda dos microtúbulos que vão estar puxando, né? Esses microtúbulos lá que vêm dos centríolos, eles vão estar puxando, dividindo esse cromossomo ao meio, para que forme dois tipos aí, duas células. Então, o cromossomo, a metade vai para uma célula e a outra metade vai para outra célula, ocorrendo aí a formação de duas células. Então, é importante observar que houve a duplicação do material genético, o cromossomo se duplica, né? Para que ocorra futuramente uma divisão celular. Então, formem-se duas células. Então, quem vai ajudar aqui na formação dessa divisão desse cromossomo vai ser o cinetócoro. Esse cinetócoro com a ajuda dos microtúbulos, que vão puxar e se dividir aí o cromossomo ao meio. Então, a gente está vendo aqui que os microtúbulos vão estar unidos a essa região do cinetócoro aqui do centro, né, do centrossomo, e que vão estar puxando para os dois lados aqui da célula, lado direito e lado esquerdo, a metade do material genético, formando posteriormente duas células com dois aí materiais genéticos idênticos. Os tipos de cromossomo. Então, os cromossomos aí, eles podem ser organizados de acordo com o tipo. Por exemplo, tem o cromossomo metacêntrico, onde o centrômero ele fica bem no centro do cromossomo. Então, a depender da região onde o centrômero se encontra, esse centrômero aqui que une as duas cromátides irmãs, onde ele se encontra, a gente vai ter um nome específico para esse cromossomo. Não é importante decorar, apenas entender que existe aí alguns tipos diferentes de cromossomo. Então, se o centrômero estiver no meio exato do cromossomo, a gente chama de metacêntrico, que está no meio, possuindo aqui dois braços, duas cromátides irmãs do mesmo tamanho. Se o centrômero estiver um pouco mais acima, a gente tem aqui o submetacêntrico, que é onde ocorre um braço maior, um pouco maior do que o outro braço, né? Então, a cromátide irmã
maior de baixo e a cromática de irmã menor em cima, um pouco menor em cima. E a gente também tem aqui o acrocêntrico. O acrocêntrico é onde existe um braço, uma cromática de irmã, né, muito maior do que a outra. Então o centrômero está bem acima. E quando não existe aqui duas cromátides, apenas um braço de cromática de irmã, a gente está vendo apenas um braço longo, e o centrômero bem na extremidade, a gente chama de telocêntrico. Quando existe apenas o centrômero na extremidade de cima e o braço aqui da cromática de irmã todo grande, único braço, nós chamamos de telocêntrico. Aqui a gente vê o cariótipo humano e podemos perceber que existe aqui o metacêntrico, né, que está no meio, o centrômetro no meio. Podemos ver o submetacêntrico aqui, que está um pouco mais acima. Aqui a gente pode ver o acrocêntrico. E aqui também a gente pode ver também alguns acrocêntricos ou telocêntricos, a depender aqui da visualização. Então é isso, a gente viu aqui um pouco sobre o núcleo celular, como organiza, né, o que possui, quais são as suas estruturas e como ele se prepara aí para a divisão celular. Posteriormente a gente vai estar falando aí sobre a divisão celular, que é a mitose e a meiose, nas próximas aulas.